Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Bible Tour, um tour por toda a Bíblia, onde você não só lê a Bíblia com um grupo de pessoas, mas você tem acesso a vídeos como esse, passando todas as instruções do que você está lendo. Nesse vídeo nós vamos começar as instruções de Mateus, o Evangelho segundo Mateus. Eu quero que você entenda que nós estamos diante aqui do primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho contado segundo Mateus. Nesse vídeo introdutório, eu quero que você perceba o Evangelho de Mateus dividido em 7 partes. O capítulo 1 e o capítulo 2, falando basicamente da genealogia de Jesus e o nascimento de Jesus. Quando você se depara aí com o capítulo 1 de Mateus, você vai ver logo a genealogia de Jesus, o autor começando essa genealogia falando a partir de Abraão. Aqui nós temos uma informação importante. Por que ele começa falando da genealogia de Jesus a partir de Abraão? Porque Mateus está falando com os judeus. O objetivo de Mateus é fazer os judeus perceberem que Jesus é o Messias, que eles leram no Antigo Testamento, que eles ouviram os profetas falarem no Antigo Testamento, que Jesus é esse Messias, que Jesus está no meio deles, mas eles não estão conseguindo perceber. Então, o capítulo 1 de Mateus, ele vai falar dessa genealogia a partir de Abraão, para que o judeu entenda que esse Jesus é uma promessa, é o cumprimento de uma promessa que começou lá em Abraão. Em ti, Abraão, todas as famílias serão benditas. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Jesus é a continuidade, Jesus é o cumprimento dessa promessa. Então, Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus a partir de Abraão. Mais para frente, quando formos estudar Lucas, por exemplo, nós vamos ver que o Evangelho de Lucas também faz a genealogia de Jesus, mas não faz a partir de Abraão. Ele vai um pouquinho antes e ele começa em Adão. Lucas está escrevendo e querendo alcançar um público diferente de Mateus. Mateus está querendo falar com os judeus. Mateus está querendo dizer para os judeus: cara, vocês esperaram há tanto tempo, ele chegou e vocês não estão reconhecendo. Então, no capítulo 1, ele começa fazendo essa genealogia e depois, no verso 18 do mesmo capítulo, ele começa a falar do nascimento de Jesus. Então, capítulo 1 e 2 de Mateus, uma introdução desse evangelho falando a origem de Jesus e como que ele chega, o nascimento dele nessa terra. Partindo daí, começando o capítulo 3 e o capítulo 4, nós vamos ver Mateus começar a falar do início do ministério de Jesus. É a hora que ele vai falar da pregação de João Batista, ele vai falar do batismo de Jesus, a tentação de Jesus, o início do ministério terreno de Jesus. É um consenso teológico de que o ministério de Jesus começa aos 30 anos de idade. O ministério começa aos 30 e termina aos 33, o ministério terreno, quando Jesus morre, né, ressuscita, ascende aos céus. Então o capítulo 3 e o capítulo 4 começa a falar desse início. Esse início que tem um batismo, esse início que tem a recepção do Espírito Santo, esse início que tem um período de provação no deserto. Então ele vai falar como que começa o início do ministério de Jesus, a escolha dos discípulos. E aí, quando termina ali o capítulo 4, entrando agora no capítulo 5, nós vamos ver do 5 ao 7 o maior sermão de Jesus, o sermão mais lido de Jesus, que nós chamamos do Sermão da Montanha. Então, de Mateus, vamos lá, bem pedagógico, o capítulo 1 e 2, a genealogia de Jesus, começando em Abraão, porque ele quer que os judeus percebam que esse é o Messias que eles esperavam.
Capítulo 2, o nascimento de Jesus. 1 e 2, o nascimento de Jesus. 3 e 4, o início do ministério. O batismo de Jesus, a escolha dos seus discípulos, o deserto. É isso que nós vemos. Capítulo 5 ao 7, agora Jesus vai fazer o maior discurso dele, talvez para a maior plateia. O Sermão da Montanha. Aqui vem a ética cristã. Aqui é a hora que Jesus vai dizer qual é o modelo do reino. É nessa hora, capítulo 6, por exemplo, que Jesus ensina a orar. Ou quando vocês forem orar, orem assim: Pai Nosso. Aqui tem algo extraordinário. Todo o Antigo Testamento, Deus nunca foi chamado de Pai. Jesus inaugura isso. Quando ele chega no capítulo 6, nesse Sermão da Montanha, que ele vai ensinar a orar e que ele diz Pai Nosso, ele está dizendo o relacionamento com Deus precisa transicionar para um relacionamento de pai. Se Jesus é o filho e ele é um modelo, ele está dizendo: eu quero que vocês se relacionem com Deus da forma que eu me relaciono, como pai. O capítulo 5 vem a grande metanoia. É nesse capítulo que Jesus vai falar das bem-aventuranças. É nessa hora que ele vai dizer, ele vai contrariar a lógica da terra. Vamos lá, capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram. Como assim? Na lógica terrena, feliz é quem está rindo. Bem-aventurado, sinônimo disso é feliz. E Jesus está dizendo: felizes os que choram, felizes os humildes, felizes os mansos, felizes os misericordiosos. Observa que Jesus vem contrariando a lógica da terra e isso é proposital. Por quê? Porque ele está querendo pregar o reino dos céus. Na oração do Pai Nosso, ele vai ensinar: venha a nós o vosso reino. O céu, ele não desce. O que desce é o governo do céu para a terra. Então, na hora que ele está aqui, no Sermão da Montanha, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, fazendo um confronto de mudança de modelo mental, ele está dizendo o seguinte: se vai vir um novo governo, se vai vir um novo rei, o comportamento nesse reino não pode ser o mesmo. Porque quando tem um novo rei, tem novas regras. Quando tem um novo rei, tem nova legislação. Quando tem um novo rei, tem um novo modelo. Então observa, bem pedagógico, olha como que tem uma linha crescente. Primeiro ele diz, cara, Jesus é o Messias que vocês esperavam. Ele nasceu assim, o ministério dele começou assim. O primeiro discurso dele para essa grande multidão é o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7. Nesse sermão ele está dizendo, se tem um novo rei, se esse rei agora quer estabelecer um relacionamento de pai, nós não podemos ter a postura que tínhamos antes. Então ele começa no capítulo 5 falando dessas bem-aventuranças, de quem consegue a felicidade, chega no verso 13 do capítulo 5, ele vai coroar isso dizendo: vós sois o sal da terra. O sal, o tempero da comida. Para 1 quilo de arroz, tu não bota 1 quilo de sal. Para 1 quilo de feijão, você não vai botar 1 quilo de sal. Eu quero que você entenda que Jesus está dizendo: vocês são a minoria. Mas uma minoria que tempera, uma minoria que dá gosto, uma minoria que quando está faltando tudo fica insosso. Observa que o Sermão da Montanha está falando para muita gente, mas está dizendo o seguinte: nós vamos ser minoria. Nós vamos ser sal, nós vamos ser luz, uma pequena lâmpada que ilumina muito metro quadrado. Ele vai dizer bem claro aqui o quanto nós precisamos aprender a lidar com essa realidade, a realidade de ser exceção, a realidade de ser diferente. Por quê? Porque nós estamos entrando num novo reino, num novo modelo de governo, num novo cenário e que nem todos conseguiram perceber isso. Chega no verso 17, eu quero que você lembre sempre, Mateus está falando com os judeus. Judeus estão ali com a lei mosaica na mão.
tudo que se fala, o judeu está olhando o que Moisés disse a esse respeito. Então, no capítulo 17 do verso 5, no verso 17 do capítulo 5, Jesus vai dizer: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Então agora Jesus está olhando para a audiência dele, ele está percebendo: rapaz, eu estou vindo com uma mensagem de confronto. Esse povo não está entendendo tudo. Eu preciso agora deixar claro para eles: eu não vim desfazer, eu não vim desmentir, porque o Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo. Por que agora eu estou falando o que eu não falei antes? Por que agora eu estou falando o que não foi falado no Antigo Testamento? Porque agora eu estou lidando com um povo que teoricamente tem mais maturidade. Então, enquanto o povo era uma criança, eu dava uma instrução para a criança, mas agora a história avançou, então eu posso falar com esse povo num novo tom. Mas ele deixa claro: eu não vim abolir a lei. É muito importante que a gente entenda que existem legislações que Jesus veio cumprir, existem legislações que em Jesus foram ampliadas, existem legislações que em Jesus foram revogadas. Todas essas legislações, e talvez a gente precise de um vídeo exclusivo sobre isso, o que do Antigo Testamento, o que das legislações continuam valendo hoje, o que das legislações foram alteradas no dia de hoje, o que das legislações foram aumentadas no dia de hoje. Nós vamos ver isso muito claro nesse trecho de sermão, né, da montanha. Nós vamos ver isso quando Jesus vai dizer assim: ó, vocês ouviram o que foi dito. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Mateus capítulo 5, verso 38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Observa que aqui Jesus está lidando com a legislação mosaica. Jesus está dizendo: vocês ouviram lá no passado. Eu, porém... Mas observa que esse porém de Jesus não é para anular, porque ele já tinha dito antes: eu não vim para abolir. Esse porém de Jesus é para ampliar. Esse porém de Jesus é para aumentar. Ele fez isso várias vezes. Verso 33, ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o seu Senhor e seus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo nenhum jurareis. Observa que tem instruções sendo revogadas, observa que tem instruções sendo ampliadas, observa que tem um ajuste. O Sermão da Montanha é isso. É Jesus fazendo essa metanoia, Jesus dizendo: olha, estamos sob uma nova direção, estamos pedindo um reino, então nós temos que nos adaptar à ética, ao modelo desse reino. Ele entra ali no capítulo 6, ainda dentro desse Sermão da Montanha, e ele vai falar o que eu chamo do capítulo dos secretos. Que a gente não seja igual aos hipócritas. Que quando a gente vier a dar esmola, a gente não faça para chamar a atenção dos outros. Que quando a gente for orar, que a gente não faça para ser visto. Que quando nós formos jejuar, que a gente não fique mostrando para todo mundo que estamos jejuando. Observa que Jesus não tem nada contra o que fazemos em público. Ele tem contra a motivação. Se a motivação é ser visto, se a motivação é aparecer, aí Jesus vai repudiar. Se você faz uma oração em público porque está na sua comunidade de fé, isso não tem problema nenhum. Se você faz jejum coletivo com um grupo de pessoas e fala que está fazendo para poder motivar outras pessoas a entrar, não tem problema nenhum. O que Jesus está questionando aqui é simplesmente a motivação. Está falando porque quer aparecer? Bom, e ele vai entrar nisso e nessa reconstrução ainda no capítulo 5, 6 e 7, ele vai deixar claro: cuidado para não acumular tesouro na terra, porque é mais importante ter tesouros no céu. Cuidado que luz e trevas não podem se aproximar. Cuidado que é impossível servir a dois senhores, porque o coração fica dividido. É isso tudo que Jesus está ensinando em Mateus capítulo 5, 6 e 7. E aí ele sai dessa parte, ele entra do capítulo 8 até o capítulo 13 com as parábolas. Observa
que antes de Jesus fazer milagres, antes de Jesus avançar para fazer sinais e maravilhas, como o apóstolo João depois vai dizer, observa que tem toda uma parte do ministério dele em ensino. O ministério dele começa, capítulo 3 e 4. 5, 6 e 7, Sermão da Montanha, ensino. Depois vem 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí começam os milagres e as parábolas. Observa que o ensino vem antes dos milagres. Mateus deixa isso muito claro. Um Jesus que está mostrando que antes de servirmos aquele que pode mudar a nossa vida, nós precisamos conhecê-lo. Antes de querer o Salvador, nós precisamos entender a regra, o modelo mental, a cultura do reino. Então, ele começa na genealogia e no nascimento, capítulo 1 e 2. Avança no capítulo 3 e 4 para mostrar como começou o ministério dele. Entra no Sermão da Montanha 5, 6 e 7 para vir com um grande ensino. Entra do capítulo 8 ao 13 com milagres e parábolas. Saiu disso, vem do 14 ao 20. Agora são instruções diretas para os seus discípulos. No Sermão da Montanha, ele está falando para a multidão. Mas quando eu vejo do capítulo 14 ao 20, ele está dando instruções claras para quem está próximo. Por quê? Porque são esses que estão próximos que vão ser enviados. Observa que Jesus está mostrando, né, o Evangelho, segundo Mateus, está mostrando que tem instruções que eu dou no coletivo, mas tem instruções que eu tenho que dar para um grupo menor. Tem instruções que eu dou para todos, mas tem instruções que eu dou para quem está próximo, porque esses que estão próximos vão ser enviados para continuar aquilo que ele começou. Depois você vai ver do capítulo 21 ao capítulo 27, a semana da paixão, né? A última semana de Jesus Cristo na terra. O julgamento, a traição, o julgamento, a condenação, a crucificação, a morte, a ressurreição, a ascensão ao céu. Então isso tudo a gente está vendo ali do 21 ao 27. No 28 vem a ressurreição e a grande comissão. Observa, nesse vídeo introdutório dessa jornada por Mateus, é muito importante que você assista esse vídeo e faça a leitura, que você entenda esse... A grande questão é entender a panorâmica. A grande questão é entender a lógica por trás do texto. Às vezes a pessoa não consegue entender o texto porque não percebe a história. Então, nesse vídeo introdutório de Mateus, do Mateus capítulo 1 até o Mateus capítulo 28, eu quero que você entenda isso. Capítulo 1 e 2, genealogia e nascimento. 3 e 4, o início do ministério. 5 ao 7, a implantação de um novo algoritmo, um novo modelo mental. Agora, a cultura é outra, o reino é outro, o relacionamento com Deus é como um pai. Vamos lá, ele está mudando isso. Capítulo 8 ao 13, os milagres e as parábolas. Capítulo 14 ao 20, instruções para discípulos. Capítulo 21 ao 27, a semana da paixão, a última semana. Capítulo 28, a ressurreição e a grande comissão. Esse é o resumo que eu quero que você entenda nesse vídeo introdutório do Evangelho segundo Mateus. Nos próximos vídeos nós vamos ver mais detalhes. Nessa edição do Bible Tour, nós não vamos ter vídeos específicos, capítulo a capítulo. Nós vamos fazer sempre essa panorâmica e tratar aqueles pontos que são mais importantes. A proposta é que fiquemos, nesse primeiro momento, uma semana estudando Mateus. E que a gente possa sair dessa semana com maior nível de profundidade. Nas outras edições, nós fazíamos uma leitura mais corrida. Agora, nós queremos uma leitura mais profunda. Se deleite aí nesse vídeo, ouça quantas vezes for necessário, assista quantas vezes for necessário, marque a sua Bíblia, tome nota, estude. A palavra de Deus diz que nós erramos por não conhecer as escrituras e o poder dela. Que a gente possa
conhecer efetivamente as Escrituras e não apenas decorar. Que a gente possa entender o que está nela e ver esse poder operar em nós a partir desse conhecimento. É isso que eu desejo, é isso que motiva esse projeto chamado Bible Tour. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo e graça e paz.